Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Alesp em Pauta aqui na programação da Rede Alesp. E no programa de hoje vamos falar sobre a violência contra a mulher. Para isso eu recebo duas especialistas aqui neste programa. Aqui no estúdio com a gente a doutora Jaque Cipriani, advogada especialista em combate ao racismo, e via aplicativo Zoom, de forma virtual, a doutora Tamara Cristina de Souza, que é presidenta da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência da OAB Santo André, aqui no ABC Paulista. Sejam todas muito bem-vindas, muito obrigado por ter aceito o convite da Rede Alesp. Eu vou começar com a doutora Tamara Cristina, que está de forma virtual. Vamos explicar um pouquinho, né, qual que é a importância da gente combater sempre a violência contra a mulher, e aí a gente é mais específico, a mulher negra, que é a que mais sofre violência. Seja muito bem-vinda, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada pelo convite. Nós estamos entrando aí no Agosto Lilás, né? É o mês de enfrentamento à violência doméstica, né? Principalmente a violência doméstica contra a mulher, dia 7 de agosto. Maria Gabriela completa 18 anos. Só que para a questão do combate à violência contra a mulher negra, infelizmente a gente tem dados alarmantes e que dão conta de que a Lei Maria da Penha parece que para a mulher negra não tem sido suficiente, né? Então os dados mostram aí de forma muito assustadora que a mulher negra ela tem maiores chances de sofrer todos os tipos de violência. Então, tem sido muito desafiador para a mulher negra em si, diante dos dados e diante da violência que tem sido perpetrada em razão da raça, né, que a mulher negra acaba sofrendo em razão do gênero e da raça, né? Então, é a dupla violência que essa mulher acaba sofrendo. Agora, eu quero saudar também a Jaque Cipriani, que é advogada e também é rapper, né, e é muito combativa nessa questão aí de defesa, né, da mulher negra em relação principalmente à violência. Quero saber a sua opinião. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. Eu que agradeço ao convite, também cumprimento a todo mundo que está aí nos acompanhando. Bem, primeiro assim, no meu lugar, né, porque acho que sempre quando você fala do seu lugar, e também falo, meu lugar é o lugar de uma mulher negra, né? Eu entendo, é muito triste todos esses dados, e eu acho que mais importante que a gente entenda que para combater de fato, para fazer de fato o enfrentamento à violência contra a mulher negra, a gente tem que combater o racismo. Não existe enfrentamento à violência contra a mulher negra se não houver enfrentamento ao racismo, né? E o racismo é estrutural, né? A nossa sociedade foi estruturada desta forma. Então, assim como o racismo é estrutural, o machismo também é estrutural. Então, nós não estamos tratando de uma questão pontual, específica, no âmbito da violência. A gente está tratando de questões estruturais. E questões estruturais é muito mais fácil de você romper, de você combater, né? Então, eu entendo que é o grande desafio. Você acha que o grande desafio no âmbito da proteção integral à mulher, ele está no âmbito de mulheres que são historicamente vulnerabilizadas. Mulheres são corpos que são historicamente desrespeitados, né? Quando a gente fala de estupro de mulher negra, nós vivemos em um país em que os corpos de mulheres negras sempre foi legitimado, inclusive, o estupro, né? A mulher negra era utilizada como objeto de satisfação sexual, né? Então, essa questão é histórica, é muito mais dolorosa e está enraizada mesmo, né, na sociedade brasileira. Então, eu entendo que é o grande desafio, né? E a gente já presenciou, inclusive, né, pode diminuir, em momentos de pesquisa que diminuiu o número de violência contra mulheres brancas, na contramão que aumenta o número de violência de mulheres negras, né? Então, acho que esse debate, ele é muito amplo e ele vai aquém do âmbito do direito penal, ele vai aquém do direito social, ele vai aquém de tudo isso, né? Nós estamos mexendo com, de fato, questões estruturais e historicamente legitimadas, né?
Eu acho que o primeiro passo é, de fato, entender que não é uma coisa nova, né? E que o nosso país foi alicerçado sobre uma ótica em que mulheres negras são tratadas como corpos que merecem menos respeito ou que merecem respeito nenhum, assim, né? Acho que é isso. Agora, Tamara, qual que é, né, na visão de vocês, é importante a gente trazer também, né, a visão, você como uma representante da OAB, a melhor forma de combater tudo isso? A gente sabe que a lei está aí para ser cumprida, mas existem mecanismos que a gente consegue, né, obter mais efetividade. Como é que você analisa isso? Foi como a doutora trouxe, né, em se tratando das mulheres negras, né, nós como mulheres negras, a gente entende que é uma coisa estrutural e não existe, eu sempre falo em todos os lugares, que não existe falar sobre o combate à violência contra a mulher, qualquer tipo de violência, sem falar do racismo, porque eles estão interligados. Então, nós estamos falando aí tanto do problema da questão do racismo, quanto da questão das violências contra as mulheres, de algo estrutural, está na nossa estrutura, está na nossa história, né? Está na nossa cultura. Os corpos das mulheres, os corpos negros, e principalmente os das mulheres negras, eles sempre foram legitimados para que o estupro ocorresse, né? Então, a gente vê aí dados trazendo de que a mulher negra tem 4 vezes mais chance de sofrer uma violência sexual. Então, a gente não está falando de algo que surgiu agora, que surgiu com as violências, não. Ele está no nosso país, ele está enraizado na nossa cultura desde sempre, né? Então, para que haja um efetivo, né, combate à violência contra as mulheres, principalmente as mulheres negras, a gente precisa sim falar sobre o problema do racismo, porque o racismo existe no nosso país. Então, enquanto a gente não nomear esse problema, dizer que sim, há o racismo, há essa interseccionalidade entre as violências e a boa parte delas, das violências que são cometidas contra mulheres e os grupos negros, de pessoas negras, a gente não vai conseguir sanar os problemas das outras violências, né? Então, todos os dados mostram que a questão da raça, ela influencia sim, né? Então, a gente está falando de todas as outras violências e aqui especificamente da violência contra a mulher. Então, se a gente não conseguir falar sobre o racismo, infelizmente no nosso país a gente não fala sobre esse assunto, é um assunto pouco falado e que de forma pontual existem grupos e pessoas discutindo a respeito do racismo, né? Então, eu gosto muito até de uma frase da Angela Davis que ela fala que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, porque desestabiliza toda a estrutura, porque a gente está na base, né? Então, quando você movimenta a base, cuida daquela base e trata ali os problemas que existem naquela base, você consegue pensar num futuro que seja algo melhor, com a diminuição, com dados menos piores, né, dessas violências todas que são cometidas contra as mulheres negras, né, porque nós estamos na base dessa pirâmide aí e na base da sociedade, né, então, enquanto a gente não comentar e não falar sobre o racismo e também sobre a desigualdade, né, social e estrutural que existe no nosso país, a gente não vai avançar no combate a nenhum tipo de violência contra as mulheres e especificamente contra as mulheres negras, né, porque eu costumo trazer também, não sei até se a doutora concorda, que quando a gente fala do empoderamento da mulher negra, da beleza da mulher negra, enfim, de questões sociais voltadas para a mulher negra, o feminismo, inclusive, ele é diferente, né, porque enquanto as mulheres brancas estão, e não é uma competição, é só uma pontuação aqui que eu acho importante fazer, enquanto as mulheres brancas estavam lutando historicamente pelo voto, pelo trabalho fora de casa e tudo mais, as mulheres negras sempre trabalharam. Então, as mulheres negras sempre trabalharam e hoje ainda a gente luta, a população negra, as mulheres negras lutam por coisas muito básicas, né, por moradia, pela vida, né, então a gente precisa falar sobre essa estrutura que tem sido perpetuada durante décadas, séculos no nosso país, lembrando que também o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né, então a gente precisa lembrar desse cenário para a gente poder falar e avançar sobre políticas que minimizem ou
futuramente tragam a erradicação da violência contra a mulher negra, porque os dados não mentem, então a gente está aí a todo tempo vendo que essa estrutura está ruindo, já esteve, né, desde muito tempo, ruindo, e que as mulheres negras já não aguentam mais, nós não aguentamos mais, né? Então, a gente precisa, sim, falar sobre o racismo, a desigualdade estrutural do nosso país, e precisamos pensar também que, por meio de políticas públicas voltadas para essa população específica, a gente vai conseguir avançar. Políticas públicas eficazes, políticas públicas ouvindo essas mulheres, ouvindo essa população, para que a gente consiga avançar. Agora, dentro desse gancho, doutora Jaque, na sua visão, né, quais os métodos e talvez as soluções que nós devemos apresentar para uma maior conscientização, para que a gente consiga diminuir o ponto principal que ela diz, principalmente, que é o combate ao racismo, né? Depois isso acaba gerando os outros tipos de violência. Na sua visão, o que é necessário que a sociedade em geral faça para que melhore, né? Eu vejo muito como uma questão de conscientização também, né? Dentro desse cenário estrutural. Então, bem, a conscientização é fundamental, né? Eu acho que, não querendo ser repetitiva, mas é muito importante que a gente entenda que essas questões são, de fato, estruturais. Então a batalha é muito grande, né? Porque eu entendo que a conscientização de algo que é estrutural, porque acostumou-se. A mulher preta, a sociedade acostumou aquele corpo sem respeito, acostumou-se aquele corpo sem objeto, então acostumou. Então, assim, é uma mudança de concepção daquilo que para a sociedade já está normalizado. Então, de que forma é que a gente chega nessa conscientização? Porque, assim, você pode ir lá e participar de uma formação, de gênero com cunho antirracista. Você pode sair de lá reflexivo, mas nós estamos falando da concepção da sua vida inteira, de uma geração inteira. Então, como que você... Então, assim, né? Então, entendo que ela é um processo contínuo, né? Nós não somos pessoas prontas, seres humanos prontos. A sociedade não está pronta. Somos pessoas em constante transformação. Então, entendo que essa questão ela tem que ser constante. Mas como enfrentar isso, sendo que as pessoas que mais sofrem, as pessoas que mais estão expostas, esses corpos mais vulneráveis, são corpos também silenciados, são corpos que também não são ouvidos. Então, assim, a grande problemática eu entendo que é dar voz a estas pessoas, né? Nós estamos falando aqui sobre estupro, sobre o aumento, inclusive, dos casos de estupro, e onde que a gente vê as maiores vítimas? Adolescentes pretas. É até 13 anos. Nós estamos falando de crianças, meninas pretas. Nós estamos falando de adolescentes pretas, de pré-adolescentes pretas. Essas pessoas vulneráveis, que a gente está colocando, as pessoas que a gente está colocando, entendendo como grupo de maior vulnerabilidade. Porque se a mulher preta é silenciada, a menina preta ainda muito mais. Então, olha só que neste momento em que vem esse dado que choca, mas a gente sabe que os dados, de fato, ainda são maiores que esse. Neste momento, a gente tem agora, deu uma pausa, mas o Congresso Nacional discute, discute uma propositura que, na verdade, de fato, ainda criminaliza, ainda mais que eu falo assim, porque, na verdade, isso é legitima, porque mulheres vítimas de estupro já são criminalizadas. Mas aí você judicializa, você legitima a criminalização de mulheres vítimas de violência. E se a gente está falando que é estrutural, e se a gente reconhece que mulheres pretas, ela sofre com machismo e também com racismo, nós estamos falando que então, como num momento desse, um caso de estupro a cada 6 minutos. Sabe quantos 6 minutos tem em 24 horas? Um dia que para você foi um dia de trabalho, de lazer, de descanso, de refeição... São 10 por hora. Diversos corpos foram vítimas de abuso sexual. Diversos corpos. É muita coisa. Agora, um dia tem um ano tem 365 dias. Sabe quantos corpos foram neste ano? Como que no momento desse, uma discussão, porque agora está paralisada, mas que deu maior repercussão, é uma lei que não olha para esse fato, né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende, aqui estamos duas advogadas, uma das primeiras coisas que você aprende na faculdade é a pirâmide de Kelsey.
Fato, valor e norma. Acontece um fato, a sociedade atribui a este fato um novo valor e é necessário que o direito normatize essa questão, né? Mas olha, uma mulher violentada a cada 6 minutos e aí o Congresso criminaliza essa mulher. Olha só que absurdo. Então a gente entende que é muito mais difícil. E por que eu peguei esse exemplo? É para dizer que eu entendo que nesse processo nesse processo de conscientização, eu entendo que é importante que mulheres pretas ocupem espaços, estejam nos espaços de decisão, nos espaços de discussão de fato. Olha, eu por exemplo, eu acompanho o trabalho dessa casa aqui há muitos anos, acompanhei diversos mandatos dessa casa, muitos anos, já estive nessa casa aqui inúmeras vezes. Eu falo assim, eu entendo que dos momentos que eu acompanhei os trabalhos dessa casa, esse é o momento legislativo de maior discussão sobre as questões étnico-raciais e políticas de gênero. Que, assim, embora muito pequeno comparado à realidade brasileira, nós tivemos um avanço no número da representatividade dessas mulheres. Porque é o seguinte, a gente é fruto da nossa história, do nosso processo, né? Então, eu entendo, por exemplo, o debate aqui nesta casa, embora também em momentos difíceis, está muito mais qualificado, né? Está muito mais qualificado. É importante que os parlamentos representem também o que é a sociedade brasileira, né? Porque senão você vai ter, por exemplo, não são as mulheres negras, não são as meninas, não são as adolescentes, não são esses corpos vulneráveis e vulnerabilizados que discutem a política, que pensam a política pública, que executem a política pública. Então, eu acho que além do processo de escuta e de conscientização, é importante que esses corpos, que essas mulheres tenham voz, estejam nos espaços, estejam representadas. E aí, como disse Angela Davis, né, a estrutura, quando uma mulher se move, ela move toda a estrutura social, de fato, porque embora tenhamos ainda uma representatividade muito pequena nos espaços de poder, no parlamento deste país, como nos executivos desse país, que é quem vai lá executar a política pública, os quadros que a gente tem feito muita importância, muita importância. Então, eu entendo que para a gente enfrentar essa questão, a gente tem que discutir a representação política, a gente tem que discutir a representação política, a gente tem que assegurar que esses corpos estejam nesses espaços que vão discutir, que vão executar a política pública, né? E eu defendo, assim, que uma política ela é muito mais efetiva se você escutar todos os lados, né? Porque, por exemplo, assim, você pode ter aqui nessa casa uma pessoa super bem intencionada e que quer fazer uma política voltada para as mulheres na concepção do parlamentar, no âmbito de proteção. Mas você pode estar falando de um corpo branco, cis, um homem cis, hétero, que não vem de locais vulnerabilizados, não vem de corpos vulnerabilizados. Então, ele vai discutir a violência, vai pensar a política pública. Eu não estou dizendo dos mal intencionados, estou dizendo dos bem intencionados. Vão pensar a política pública da sua ótica, de um olhar distante. Então, quando for pensar a política pública, pensa os profissionais da saúde, pensa nas vítimas, do profissional de saúde. Eu acho que é muito importante que todas essas pessoas sejam ouvidas na construção, elaboração da política pública para ela ser, de fato, mais efetiva. Eu fui por um viés, que é a questão da representação e da aplicação da política pública, mas, como a gente disse, a questão, ela, por ser estrutural, ela é transversal, ela tem que passar por todas as questões. Se você vai discutir meios efetivos de violência contra a mulher, você tem que discutir a assistência social, você tem que discutir a saúde, você tem que discutir a educação, você tem que discutir a segurança pública, você tem que discutir a infraestrutura, porque mulheres negras, maiores vítimas, então, as mulheres negras é a população mais pobre desse país. E sabe onde mora? Na quebrada, uma rua que não tem iluminação. Então, quando a gente fala da iluminação pública, nós também estamos falando de segurança pública. É entender o tamanho dessa problemática para se ter um enfrentamento de fato. É isso. Importante, né, essa explanação. E aí, Tamara, dentro disso que ela falou, eu quero que também você fale aí na tua visão, né, como é que a gente cria aí modos de combater esse racismo estrutural que a gente está aqui esmiuçando e mostrando que é o início de tudo, né? Na verdade, o que a doutora falou faz, assim,
exatamente, eu concordo com tudo, e a gente tem que trazer para a discussão e para os lugares de poder e decisão essas mulheres, né? Nós precisamos estar lá, só que para que a gente esteja lá, para que as mulheres negras estejam nesses lugares de poder e decisão, a gente precisa falar sobre as outras áreas, né? Porque não existe possibilidade de você pegar uma mulher negra que não tem estrutura social, não tem como... Enfim, a mulher negra ela é o corpo criminalizado, como a doutora bem trouxe aí, essa última PL que foi discutida e reverberou aí internacionalmente. Na verdade, a gente pega um congresso, né, um legislativo que a todo tempo, e isso é uma coisa sem pausa, né, tenta criminalizar a mulher negra. Por quê? Porque é muito óbvio que a mulher branca ela já tem o seu aborto legalizado há desde muito tempo, né? Porque os corpos que morrem em razão de abortos clandestinos, em razão de procedimentos mal feitos, enfim, são os corpos de mulheres negras, né? Então, infelizmente, há essa separação, né, da questão gênero e raça, né, quando a raça acaba se sobrepondo, né? Então, para que a gente consiga, né, avançar nisso, precisamos sim que as políticas públicas sejam feitas por aquelas que vão utilizar a política pública. Nós temos aí um legislativo e um executivo também, falando aí da questão dos municípios e tudo mais, que não discute com a população, com o público, as políticas públicas que vão ser implementadas ali. Então, a gente parte do pressuposto de que no Congresso Nacional, nos legislativos municipais, a maioria ali, estamos falando de homens brancos, cis, e grande maioria homens com poder aquisitivo, a gente percebe que, a partir da ótica deles, é que as políticas estão sendo feitas e são políticas fadadas ao fracasso, né? São políticas que criminalizam a população negra, as mulheres negras, a todo momento. Eu costumo até dizer em vários lugares que a gente, enquanto mulher negra, a gente não tem um minuto de paz, porque a gente parte do pressuposto de que se a gente tiver descansar ou fechar os olhos por alguns minutos, a gente vai ter um direito tirado e vilipendiado, enfim, tudo é sempre muito barganhado quando se fala da população negra nesse país, né? Então, tudo pode ser tirado a qualquer momento, e principalmente das mulheres negras que estão na base. Então, eu concordo com a doutora quando ela traz a questão de que, ok, a conscientização pode ser um caminho, pode, eu acho que existe e deve existir esses grupos de conscientização, informação e tudo mais. Só que a gente está falando de algo que está incíntrico no brasileiro, né? Falando aqui do nosso país. Então, é algo que culturalmente, a doutora, acredito, deve ter passado por isso. Eu, sendo uma mulher negra de pele não retinta, de pele clara, eu já tive várias vezes, eu já fui abordada em delegacias e tudo mais, pedindo, os policiais ou o judiciário, enfim, pedindo para eu apresentar minha carteira de advogada. Muitas vezes quando eu estava com a minha cliente que era branca, né? Então, a gente percebe que essa estrutura precisa ser mudada. Acredito no diálogo, sim, mas acredito também que a gente precisa reforçar e não ter leis mais punitivas, mas leis que sejam mais eficazes para a punição dessas pessoas, para que a gente consiga mudar o cenário de entender que racismo é crime e a gente precisa de punições, porque eu acredito muito naquilo. A gente conversa, não vai no amor, vai pela dor. Então, as punições precisam ser um pouco mais assertivas, né? Que a gente sabe que, eu desconheço, eu não sei se a doutora conhece, mas eu desconheço alguém que tenha sido condenado pelo crime de racismo. Sempre cai ali na injúria racial, uma desculpa, enfim. Mas não sabia, tô aprendendo, enfim, né? E a gente tá falando do século XXI, que a internet tá aí, tem um monte de gente que está dizendo que tem conteúdo informativo, mas as pessoas ainda caem na falácia de que não, eu ainda estou aprendendo, eu não sou obrigada a saber, né? Falando de um país que tem a maior parte da população negra, né? Então, a gente precisa, sim, conversar, conscientizar, mas a gente precisa também que essas mulheres estejam nesses lugares, que haja possibilidade, porque não existe condição de você falar, não, as mulheres negras precisam ocupar esses lugares, mas a gente sabe o quanto é difícil chegar em alguma posição de que você esteja, que você tenha a tomada de decisão, e o quanto é difícil se manter ali, enquanto mulher negra, né? Todo santo dia vai ter alguém ali para querer te tirar, para te deslegitimizar. Então, são
corpos que são estereotipados para estarem em profissões que sejam de serviço, profissões de servidão, enfim, né? Então, a gente percebe até enquanto advogada que a gente é toda vez relativizado, o nosso conhecimento, toda o nosso histórico, né, profissional, e a gente vê que com a mulher branca isso não acontece. E, de novo, eu repito, não é uma competição, são os dados que mostram que isso acontece todo dia, a gente, enquanto mulher negra, a gente passa por isso todo dia, né? Então, a conscientização é importante, mas a gente também precisa ver que só a conscientização por si só, ela não dá conta de sanar um problema que é estrutural, né? São anos, são décadas, são gerações e gerações que foram perpetuando isso e entendendo que o corpo da mulher negra era para aquilo, para aquilo, para aquilo. Então, o corpo enfim, né? Então, a gente vê esse cenário de violência tamanho, principalmente com a mulher negra e com a menina negra, como a doutora bem trouxe, né? Se a gente está falando da mulher negra adulta, que se comunica de forma oral, tem essa questão de não conseguir ser ouvida, de ser silenciada, quiçá a menina, a adolescente, a criança, né, negra. Então, a gente vê esses dados alarmantes, só que assim, choca no primeiro momento e depois a gente esquece, né? Então, a gente fala sobre isso em dados momentos muito pontuais, e depois a gente finge que não tá acontecendo, e só quem realmente está ali no dia a dia acaba conseguindo né, às vezes até adoecendo em razão disso tudo que a gente tenta mudar numa estrutura, né? A gente está falando de uma população enorme aí no nosso país, né? E a gente precisa, sim, reforçar que é necessário que essas mulheres estejam nesses lugares para que elas tomem as decisões sobre os corpos delas, né? Então, a gente fica todo momento aí nesse jogo, congresso, fala uma coisa e tal, mas a gente vê que a maioria ali são homens brancos e que, né, falam a partir do seu lugar, né? Deveriam se conscientizar que não é dessa forma, mas falam a partir do seu lugar de forma que do seu lugar de fala, que é um lugar de privilégio, né? Um lugar que eu não conheço, a doutora também não deve conhecer, a gente desconhece. Então, é isso. Legal, muito importante essa explanação. Nós vamos para um rápido intervalo nesse programa Alesp em Pauta e depois a gente volta logo com mais discussões aí, com mais conscientização da violência contra a mulher negra, debatendo e discutindo muito esse assunto. É rapidinho, a gente vai e já volta. Até já. Estamos de volta com mais um Alesp em Pauta, hoje falando da violência contra a mulher negra. Para discutir esse assunto a gente recebe duas especialistas, a doutora Jaque Cipriani, que é advogada especialista em combate ao racismo, e a doutora Tamara Cristina de Souza, que é presidenta da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santo André. Sejam bem-vindas de volta. No primeiro bloco a gente discutiu muito a questão do racismo estrutural, mas a gente sabe aí que os níveis, né, de violência doméstica vêm crescendo e a mulher negra, de novo, é vulnerável nessa situação. E aí eu quero começar esse bloco falando bastante sobre isso, né? Quem que está mais vulnerável, né? É a mulher, é a criança, a violência doméstica, ela tem suas barreiras aí na hora da denúncia. Então, eu quero que você comece, Jaque, falando um pouco disso. Bem, eu costumo dizer sempre, né, que a nossa sociedade, ela está alicerçada para um homem que é branco, que ele é cis, ele é assumidamente hétero, ele é cristão e ele é rico. Toda a sociedade, e ele não tem nenhuma deficiência. A sociedade, ela está alicerçada para ele, né? Alicerçada para ele, ela está pronta. Essa sociedade, para esse tipo de pessoa, ela não precisa de política pública. Ela não precisa, ela está pronta, ela está inteira para ele. E agora, se você não preenche nenhum desses requisitos, ela já não é para você.
Você pode ter maior facilidade de acessar, de chegar, mas ela já não é para você. E de outra forma, quem está mais longe, quanto mais longe você está desse perfil, mais longe você está das políticas públicas. Às vezes não é o fato, inclusive, de não existir uma política pública para determinada questão, mas é o fato daquela política pública nem acessa aquela pessoa que está lá na ponta, na extrema vulnerabilidade. Ela não acessa. Então, eu acho que a questão não é quem está mais vulnerável, é quem para quem a sociedade está pronta. E aí você vai, você mesmo fazendo os cálculos, descendo o nível, e entender qual que é a população mais vulnerável, né? Então, muito... Eu falo assim, gente, é impressionante, né? Eu quebrei o meu pé, ok? E eu fiquei por um período, há menos de 2 anos atrás, numa cadeira de rodas. E aí eu percebi o quão a sociedade é projetada para quem tem facilidade de andar. Na sequência eu fiquei de muleta. Eu percebi o quanto os veículos eles são projetados para quem tem facilidade de andar. As ruas são projetadas para quem tem facilidade de andar. Tudo é projetado para quem tem facilidade de andar. Fala assim, nossa, não tem lógica. Porque assim, se o Estado está aí para assegurar direitos, para garantir, para minimizar as desigualdades, para criar uma sociedade justa e igualitária, você tinha que nivelar por baixo. Você tinha que pensar na política pública primeiro para esta pessoa, que não é um homem, que não tem grana, que não é jovem, que não é cis. Para esta pessoa, é esta pessoa que você tinha que pensar. Só que assim, como nós dissemos no bloco anterior, quem discute a política é este grupo, que a sociedade está pronta. Eles não têm dificuldade em acessar a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Não têm dificuldade em acessar o Congresso Nacional. Não tem grande dificuldade. Os governos municipais, estaduais, federais, não tem dificuldade. Quem tem dificuldade é qualquer outro grupo diferente desse, né? Então, isso vai influenciar em todas as questões, né? Então, eu acho que entendemos para quem que essa sociedade está pronta. Se a sociedade fosse formada só por esse grupo de pessoas, nós não precisaríamos de nenhuma política pública. Nós não precisaríamos de política de ação afirmativa. Nós não precisaríamos de política de combate à violência, se só existisse esse tipo de pessoa nessa nossa sociedade. Porque aqui ela está pronta. Eu acho que a grande questão é a gente entender que a questão das desigualdades sociais, raciais, de gênero, elas são problemas da sociedade brasileira. O enfrentamento ao racismo não é responsabilidade da população negra. O enfrentamento à LGBTQI-fobia não é um problema da população LGBT. O enfrentamento a essa lógica capacitista não é um problema das pessoas com deficiência. Esses são problemas da sociedade brasileira. Enquanto nós não tratarmos esse problema da responsabilidade brasileira, porque, por exemplo, eu sou chamada sempre para falar quando a questão é racial, quando é para falar de preto. Mas eu sou do movimento hip hop, sou cria do movimento hip hop, eu digo, a academia me deu diploma, o hip hop me deu conhecimento, que me capacitou foi a cultura periférica de rua. Esse foi o local que me capacitou, de fato. Aqui me deu diploma e legitimou para acessar diversos locais, né? Mas aqui também é historicamente silenciado. Em muitos locais eu não acesso se eu me colocar como movimento hip hop. Mas eu acesso se eu me colocar enquanto advogada. Mas, ao mesmo tempo, estar nesse lugar vai me fazer sofrer mais um monte de violências, porque entendem que este lugar não é para mim. Este lugar não é para mim. Então, você, além de ter a baixa representatividade, quando você está lá, você vai ser subjugada, avaliada ao extremo, não pode cometer erro. Porque ser um corpo vulnerável, ser um corpo preto, a sua responsabilidade é coletiva. Esta pessoa nem tem responsabilidade coletiva. Ele pode pensar só nele. Ele pode pensar só nele. Ninguém mais. Você não tem preocupação com nada. Você está entendendo? Essa pessoa, sabe o que ela pode ter preocupação? Talvez com um roubo de veículo, um furto de veículo, essa preocupação. Não tem a preocupação do seu corpo. Não tem essa preocupação, entendeu? Mas essa preocupação que ele tem, a única preocupação que ele tem, é fruto da ausência de políticas públicas que nivela por aqui. Você está entendendo? Enquanto a gente não entender
que essas questões é problema da sociedade brasileira, a gente não tem que pensar que eu, enquanto um corpo preto, periférico, de mulher, qual que é a minha responsabilidade nessa discussão? A gente tem que pensar, você como um corpo branco, qual que é a sua responsabilidade? E os demais corpos que estão aqui, qual a responsabilidade nesse enfrentamento? Se nós estamos falando de vozes que são silenciadas, de pessoas vulnerabilizadas, a gente entende que essas pessoas não são ouvidas. Falamos no bloco anterior, na política pública não houve essas pessoas. Então, mas aí qual que é a responsabilidade dessas outras, né? Então, assim, acho que às vezes a grande questão seria se perguntarem, corpos não vulneráveis, qual que é a minha responsabilidade, qual que é o meu papel numa sociedade que, de fato, combata as vulnerabilidades. Porque enquanto houver corpos vulneráveis, pessoas vulneráveis, vai haver violência, né? É isso. Exato. Doutora Tamara, qual que é a sua visão, né, dentro dessa explanação, dessa verdadeira aula também que a doutora Jaque deu para a gente, mas eu lhe falo também focado na violência doméstica, né? A gente sabe que os níveis vêm crescendo e ele é responsável por grande parte da violência que a mulher sofre, né, em todo o Brasil e em todos os lugares, né, doutora? Nós estamos falando aí do país que tem a terceira melhor lei do mundo no combate e enfrentamento à violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha, né? E, em contrapartida, a gente é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, né? Então, a gente tem uma discrepância aí que a gente consegue entender melhor quando a gente entende as questões sociais e estruturais do nosso país, né? Em 2002, eu me lembro que uma vez eu fui fazer um histórico trazer aí os últimos 100 anos de direitos das mulheres, e em 2002 a mulher em 2002 o Código Civil foi alterado para a mulher começar a ser considerada um sujeito de direitos plenamente capaz, porque até 2002, até antes de 2002, ela era considerada parcialmente incapaz, né? Ou seja, ela não tinha capacidade plena de exercer os direitos da vida, do cotidiano, enfim, né? Então, a gente percebe que isso vem, né, historicamente, foi legitimado, existia uma legislação para que isso acontecesse, e isso também a gente está trazendo o recorte das mulheres brancas, né? Porque as mulheres negras nunca tiveram direitos, né? E até hoje, os poucos que a gente tem, a gente vê que são retirados a todo momento e basta a gente respirar um pouco. Mas a questão da violência doméstica, a gente também percebe que é isso, né? É a questão estrutural, é a questão racial, né? Não, a violência doméstica ela é democrática, ela atinge todas as camadas da sociedade, mulheres do alto escalão até as em situação de vulnerabilidade. Contudo, é importante lembrar que há o recorte racial, né? O recorte racial, o recorte econômico, é muito diferente da gente pegar uma atriz que sofreu ali violência doméstica e consegue pagar bons advogados, ter uma equipe especializada ali para ajudar nela na questão psicológica, o amparo financeiro para poder custear, e uma mulher periférica que muitas vezes mal consegue acessar a defensoria pública para ter ali o seu direito resguardado, né? E não tem acesso à informação, não sabe o que pode ter de direito e acaba se mantendo ali naquele cenário de violência, isso acaba muitas vezes virando aí um feminicídio, né? Então, a gente sabe que essa estrutura racista não tem como, acho que são assuntos que vão sempre estar interligados, a questão da mulher negra e o problema da violência contra a mulher negra, o racismo, a violência doméstica, enfim, todas as violências contra as mulheres negras vão estar totalmente interligadas com a questão do racismo. Então, a gente precisa sanar esse problema, né, de forma esperançosa eu falo isso, né, para que em algum momento a gente consiga falar sobre esse problema e dizer que é um problema que a gente precisa, enquanto sociedade, né, porque a gente fica muitas vezes, mas isso é obrigação de fulano, beltrano, de tal instituição. Não, isso é um problema social. Então, a gente precisa combater isso diariamente em todas as estruturas, né? Em todas as estruturas de poder, nas estruturas menores, e a gente precisa falar sobre a questão desses acessos, né? Porque uma mulher que veio da periferia, assim como eu, assim como a doutora, a gente sabe que os nossos maiores receios nunca vão ser os receios da pessoa que, ainda que seja pobre, mas que mora num bairro que não é periférico, né? Então, a gente que vem de comunidade, que vem da periferia, a gente sabe que acessar algumas coisas básicas
é muito complicado e muitas vezes a gente não consegue acessar, né? Então, quando a gente fura essa bolha, sai, vai, estuda, vai para academia, porque, infelizmente, a população negra, se ela não estuda, ela não é vista, ela é menos vista ainda, né? Então, para nós, o único caminho que foi dado para a gente é o estudo, porque se a gente não está na academia, a gente não é visto, a gente não é lembrado e a gente não tem voz, então a gente vai, acende, estuda, tenta se capacitar para voltar e cuidar dos nossos, porque é isso que eu faço hoje, né? Então, a minha profissão é exatamente para isso. Eu fiz isso, eu estudei para que eu pudesse voltar e cuidar das mulheres que estão ali no lugar onde eu estive e que viveram violência, que estão vivendo violência, para que elas consigam sair desse lugar com menos, com um pouco mais de dignidade, né? Porque, como a gente sempre sabe, eu me lembro de uma frase de um livro que eu li, né, da Soraya Mendes, né? Ela fala sobre o feminicídio de Estado, né? Como o Estado, sendo agente ainda que seja por omissão, ou por comissão, ou por negligência, o Estado ele atua de forma a perpetuar, né, os grandes índices, né, os altos índices de violência e de mortalidade das mulheres, né? Então a gente pega desde a base ali a mulher negra que gestou, que está gestante, que precisa acessar o sistema de saúde, a mulher negra que precisa acessar uma delegacia para poder fazer um boletim de ocorrência, para poder noticiar um crime, ainda que não seja um crime voltado para ela, que seja um furto, alguma coisa assim, existe um racismo estrutural, uma coisa estrutural ali, que essa mulher não consegue acessar esses serviços de forma que ela não seja violentada. Então, a gente está falando de coisas muito primárias, né? E que acabam reverberando nesses altos índices de violência sexual, agressões, né? Que a gente também, a mulher negra, ela não é agredida somente dentro de casa, falando da violência doméstica, ela também é agredida na rua. Então, toda a população, toda a sociedade se acha no direito de qualquer coisa que aconteça, agredir uma mulher negra, né? Então, é exatamente isso que a gente precisa falar e precisa abordar em todos os lugares. A gente percebe aí que a mulher negra ela é lembrada, ela é muito lembrada quando eles querem falar desses recortes, né? Recorte da violência contra a mulher negra, aí no mês de novembro a gente é lembrado todos os dias do mês de novembro e depois a gente cai no esquecimento. Então a gente precisa lembrar, né? E lembrar todo dia, principalmente a gente que acessa lugares em que muitas mulheres que estão da onde a gente veio jamais talvez vão acessar, a gente precisa lembrar em todos os lugares que a gente não pode ser lembrado somente no mês de novembro, para o mês da consciência negra, também não só quando os dados contra a violência às mulheres negras são alarmantes dessa forma. A gente existe, nós estamos aqui, as mulheres negras estão aqui, estão morrendo a cada dia, então a gente precisa ser lembrado todos os dias, ser lembrada todos os dias, para que lembrar que a gente precisa ser lembrada todos os dias, para que a gente consiga se fazer voz, né? Ter voz, né? Então, a gente, enquanto mulher negra que ascende, que ocupa alguns espaços, o nosso dever é, todos os dias, reverberar as violências que as mulheres negras sofrem, mas que a gente, por não estar na periferia, às vezes a gente acaba estando num local um pouquinho mais de privilégio, e precisa reverberar as vozes dessas mulheres e ecoar essas vozes nos 4 cantos do nosso país, para que isso seja lembrado. As mulheres negras estão morrendo, e a gente precisa falar sobre isso todos os dias. Para combater isso, a gente precisa ser lembrada, né? A nossa voz precisa ecoar. Agora, Tamara, a doutora comentou, e eu acho importante a gente repercutir exatamente as dificuldades que se enfrentam no dia a dia, né? Na hora de procurar realmente uma ajuda, né? Na hora de repente, fazer uma queixa à polícia, sempre tem, né, essa dificuldade quando a mulher é mais vulnerável, né? Eu acho assim, diversas questões, né? A violência contra a mulher, ela tem diversos âmbitos, né? Eu entendo a violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, uma questão, nos âmbitos da violência, a questão mais séria, né, de violência contra a mulher. Porque eu costumo sempre dizer, né, se você está numa rua perigosa, você protege o seu bem, né, o seu celular,
você protege a sua carteira e você sabe que quando você passar daquela rua, o seu bem está protegido, né? Só que no âmbito de violência doméstica e familiar, nós estamos falando, o bem tutelado ali é a integridade física, psicológica, patrimonial, sexual de mulheres, né? No âmbito, dentro de casa, né? Você é vítima de violência daquelas pessoas que deveriam te dar proteção, né? Como a gente falou lá, quando a gente está falando estrutural de forma mais ampla, a gente está falando do Estado como violador, né, e como esse agente, né? Agora, quando a gente está falando dessa forma mais micro, né, ali no âmbito familiar, também é a pessoa que deveria te assegurar, te cuidar, te proteger, né? Que deveria ser o seu local seguro. Fala, pensa quando a sua casa é o lugar onde você sofre violência, né? Pensa, mas, por exemplo, se alguém pegar eventualmente seu celular, pode ter uma câmera de segurança que pegou, está entendendo? Pode ser uma pessoa que viu, que é um bem que você pode restituir. A sua integridade psicológica pode ser que você não restitua. A sua integridade física pode ser que você não restitua. A sua vida você não vai restituir nunca, né? Então, é desse lugar que se fala, né? Então, eu acho que ainda tem essa questão de maior dificuldade, porque tem um lance ali daquela espera de afeto, daquela busca de afeto, né? Tem aquela questão, assim, tem a relação afetiva, que eu acho que é o que mais prejudica, né? Eu acho que uma das questões que, embora toda a questão estrutural, institucional, da questão, tipo assim, a mulher é muito revitimizada quando busca os serviços. Eu acho que esse é um grande problema e esse também é um fator que dificulta, de fato, o enfrentamento à violência, né? Mas pensa aqui, ó. Cara, pensa aquela pessoa que você planejou a vida, que você planejou construir a vida, aquela pessoa que te deu filho, aquela pessoa que te gerou a vida. Não, é dessas pessoas que você está falando, né? Então, a questão do abalo psicológico dessa mulher é muito grande. E uma questão porque assim, é fácil, as pessoas, é mais fácil, só para exemplificar, para efeito pedagógico, viu que não é fácil isso. Mas é mais fácil as pessoas entenderem uma mulher em situação de violência quando ela é vítima de uma violência física. É mais fácil esse entendimento. Mas, assim, a gente não entende uma mulher em situação de violência enquanto ela está sendo vítima de violência patrimonial. Enquanto ela está sendo vítima de violência psicológica. Enquanto ela está sendo vítima de violência moral. A gente não entende. Não necessariamente você entende. Olha, eu vou te falar, eu sou advogada, atuo na área criminal. Eu acho que não tem uma vez que eu não fui com uma mulher vítima de violência na delegacia que não perguntaram, mas ele te bateu? Tá, mas você passou no posto, você fez isso. Não. E quem disse, né? E eu costumo dizer, porque quando chega na violência física, porque a violência contra a mulher, ela é cíclica, né? Ela é cíclica. Então, assim, você tem a fase ali de evolução do conflito, você tem uma fase de grande explosão, e na sequência dessa grande explosão tem sempre uma lua de mel. Todos os casos, situação de violência, depois de um ato de xingamento, de ofensa, de violência sexual, na sequência é um tipo, eu estourei, eu explodi, não vou fazer mais isso, vamos reconstruir, não sei o quê, né? A violência contra a mulher, ela é cíclica. Então você tá com uma mulher que passa diversas vezes. Se ela tá sofrendo violência psicológica, é diversas explosões e lua de mel, que é a fase da lua de mel que a gente chama, né? É diversas. Agora pensa esta mulher que tá ali naquela questão cíclica, o tanto que ela já não tá abalada. A violência física é a última. Nunca que uma mulher, a primeira violência que ela sofre é um tapa, é um empurrão, nunca é física. Quando a mulher, via de regra, passou... E a gente, inclusive, quando a gente falou da psicologia, a gente não pressupõe que uma mulher que está ali, morando, dividindo uma casa com o seu abusador, a gente não pensa, porque a única diferença entre estupro e relação sexual está no consentimento. O ato é a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa, está no consentimento. Tem consentimento? Tem consentimento é sexo, não tem consentimento é estupro. É isso. É a única diferença. É o consentimento. A gente, inclusive, não se tem um pensamento que a mulher que está ali convivendo com o seu abusador, super abalado psicologicamente, esta relação é consentida? Se houver relação é consentida? A mulher, quando chega da violência física, já passou, com certeza, sem medo de erro, por todas as formas de violência. Todas as formas de violência. Então, assim, por isso a mulher demora anos, inclusive, para se reconhecer numa situação de violência. Porque você vai entender que o seu marido, por exemplo, cometeu um estupro, que é o nosso tema principal, o estupro. Você entende que está ali dentro do seu dever conjugal, né? É difícil. Então, tipo assim, é muito comum as mulheres relativizarem a violência e por uma questão de... É mais fácil você aceitar que
que aquela pessoa vai melhorar, vai mudar. É mais fácil. É alguém que você ama, é alguém que você queria proteger. Então, assim, eu acho que essas relações é o local que você busca afeto, é o lugar que você busca acolhimento. Esse espaço é o espaço que te viola. A pessoa que você busca afeto e acolhimento é a pessoa que te viola, que viola os seus direitos, o seu corpo, o seu psicológico, o seu corpo. Então, assim, você tem noção da gravidade que é isso e de como que essa questão ela vai num âmbito muito pessoal e é muito dolorido. Fala assim, eu cresci num lar violento, eu sou fruto de um lar violento, né? E eu acho que nós somos resultados das nossas escolhas, né? Mas eu me recordo uma vez aos 7 anos, quando eu disse para minha mãe, vamos fugir dele. Vamos fugir dele, eu quero ser feliz, vamos fugir deles. Olha só, a minha vivência aos 7 anos como uma pessoa que vivia num lar violento, era que ser feliz era não ter alguém que te bate, que te xinga, que te espanca. Isso era ser feliz. Isso era ser feliz. 7 anos, meu direito à felicidade não era um milkshake. É não correr o risco de apanhar todo o tempo, né? Então, assim, e eu me recordo que a minha mãe me disse assim, mas eu ajoelhei nos pés dela e falei, vamos fugir. E ela disse para mim assim, aqui dentro desta casa, a gente só tem que enfrentar ele. É só ele. Aí fora, uma mulher preta com 4 crianças pequenas, a gente tem que enfrentar todo mundo. Enfrentar uma pessoa é muito mais fácil do que enfrentar uma sociedade inteira. E eu com 7 anos disse para minha mãe, enquanto eu tiver vida, eu vou provar para a sociedade que ela está errada. E que mulher tem direito de ser feliz. Eu enxergava a felicidade como não viver em situações de violência. É uma criança de 7 anos. E eu tinha 2 irmãos com menos idade que a minha, né? E um a mais, assim. Então eu falo assim, a gente não tem noção de todas as nuances que é isso, né? De todo o impacto que tem na vida e de como essas questões que são estruturais que a gente está tratando nisso, de como ele vai afetar nesse âmbito aqui que é micro. O medo da sociedade, né? O julgamento social. E a violência doméstica, a dependência emocional e essa crença, né? Porque a sociedade, ela cobra muito da mulher, né? Ela não está aqui, né? Se for mulher, já não está aqui, né? Nesse grupo. Ela cobra muito da mulher. A mulher, via de regra, se coloca como responsável pelo sucesso do seu casamento. Porque se o cara te traiu, ele pode ter ido buscar na rua o que não achava. A culpa é tua. Né? Se o filho fez alguma coisa, é você que não está cuidando. Porque a gente, historicamente, nós colocamos as mulheres como este papel, né? Como este papel, né? E aí, esse Estado, que muitas vezes nos viola, é o responsável por regular essa relação que está aqui no micro, né? Agora, a gente até falou, acho que aqui fora, né? Durante a pandemia, aumentou muito os casos de violência doméstica. Eu falo, não aumentou. Aumentou o número de denúncias. Porque esse lar não se tornou violento agora. Esse lar é violento. Mas aí pensa, numa situação, porque a gente está falando de pessoas vulneráveis, né? Quem são as pessoas que estão no subemprego? Quem são as pessoas que estão no desemprego? Um abalo financeiro, mesmo para este grupo aqui, mesmo para esse grupo, se eventualmente tiver um abalo financeiro, isso desestrutura a relação. Pensa quem já é desestruturado e no momento que você não tinha rompimento de contrato de trabalho, você não tinha um dinheiro, você não tinha nada. Então, assim, ó, não dá para tratar essas questões como uma questão pontual, isolada, desassociada do todo, né? Se você está falando de violência, você está falando de emprego. Você está falando de emprego. Você está falando de lazer. Você está falando de pessoas que estão ali, ociosas e tal. Você está falando disso. Eu acho que uma questão muito importante, quando a gente também fala do âmbito doméstico, é porque é muito comum a gente pensar na violência, né, no âmbito doméstico, pensando no marido, né? No marido. Então, às vezes é muito mais fácil, muito mais difícil a pessoa se entender nessa situação de violência quando não é o seu marido. Eu, desde criança, entendia que a minha mãe estava em violência. Eu, adolescente, comecei a fazer essas questões porque eu jurei para minha mãe que eu ia provar para a sociedade que a sociedade estava errada e que mulher não tem que sujeitar a isso, né? Então, embora eu faça essa discussão desde muito jovem, a minha atuação profissional, a forma como eu educo a minha filha, o meu rap que eu canto, é sempre pensando, né? Em todas as formas, eu tento cumprir o que eu prometi para minha mãe aos 7 anos, né? Mas eu demorei muitos anos e era uma mulher adulta quando eu me entendi como uma mulher vítima de violência.
porque eu não era meu marido, não era meu namorado. Então a gente tem que entender que o âmbito de violência doméstica mulher, nós estamos falando do vô, nós estamos falando do irmão, nós estamos falando do tio, nós estamos falando... Então, assim, é muito maior esse âmbito e que todas essas pessoas se prevalecem ali de uma relação de confiança, de uma relação de facilidade de acesso, né? Então, eu acho que são muitas peculiaridades que envolvem quando a gente trata da questão da violência doméstica. Muitas peculiaridades que eu entendo que não podem ser ignoradas. E aí, voltando novamente, quanto mais vulnerável e quanto mais distante desse grupo, mais suscetíveis à violência. Como mais distante das políticas públicas, mais suscetíveis a essas violências. Não dá para tratar nunca a violência contra a mulher como uma questão isolada e como um problema de mulheres. Jaque, eu quero agradecer a sua participação conosco no nosso programa. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas vocês voltam mais vezes aí para a gente poder discutir mais sobre isso. Eu quero agradecer também a presença da Tamara, que participou com a gente de forma virtual. Numa próxima oportunidade, a gente vai debater mais sobre esse assunto tão importante e a importância do Parlamento Paulista também estar debatendo esse assunto. Muito obrigado pela presença de vocês e este foi mais um Alesp em Pauta. Hoje falamos da violência contra a mulher negra. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. A gente continua agora com a programação da Rede Alesp. Tchau, até mais.